vamos dar continuidade à leitura do livro de Juízes. Hoje nós vamos fazer a leitura dos capítulos 14, 15 e 16. No final do capítulo 13, Sansão nasceu e cresceu. E no capítulo 14, ele já está casando. O que acontece? O que a gente precisa saber para você que está aí perdido, pegou nosso vídeo hoje assim, um bonde andando? Sansão, ele era um cara que tinha um voto de Nazireu. E o que é isso? Vou ler aqui para vocês um comentário da minha Bíblia explicando o que é. Nazireu. A palavra provém do hebraico separar. Para restrições rígidas de um nazireu, tais como as de Sansão, Deus deu 3 restrições: não beber vinho ou bebida forte, não raspar o cabelo e não comer coisa imunda. As ações exteriores da pessoa com voto de Nazireu deviam refletir consagração interior a Deus. O que a gente vê a partir do capítulo 14? Que Sansão realmente deixou o cabelo crescer. Não tem nenhum momento aqui que diz que ele bebeu vinho, mas a gente tem algumas coisas que mostram que ele vivia muito no limite e muitas vezes o comportamento exterior dele não refletia essa comunhão interna com Deus. Ele tinha que se casar com uma pessoa do povo e ele se interessou por uma pessoa dos filisteus e pediu para os pais abençoarem, foi lá e consumou o casamento. Ele estava passeando perto da vinha, olha só, o cara que não podia beber, para que ele foi lá passear perto da vinha? E aí aconteceu que apareceu um filhote de leão, ele matou o filhote de leão, depois ele passou lá muitos dias depois para ver como é que estava o cadáver, e aí tinha favos de mel lá no leão, e aí ele comeu, ainda deu pro pai e pra mãe, sem contar de onde que veio, ou seja, comeu um alimento imundo. Isso mostra, assim, que mesmo as pessoas que são escolhidas por Deus, elas têm fraquezas que às vezes a gente não vê porque ele deixa oculto, mas muitas delas a gente vê e acaba que prejudica a forma de liderança dessa pessoa, a forma como ela vai testemunhar do amor de Deus, né? E com Sansão, ele tinha um pequeno problema com mulheres. A gente vê nesses trechos que ele se envolve com algumas mulheres e em Dalila, né, a famosa Sansão e Dalila, o famoso casal, é que a gente vê um momento que a fraqueza de Sansão faz ele perder a força, né? Quando Dalila questiona ele, o que faz ele ser tão forte? E ele fica brincando com Dalila, brincando, sempre ali no limite, mas chega uma hora que ele cansa e conta: eu tenho um voto de Nazireu, e porque eu não corto meu cabelo que eu sou assim tão forte. E aí ela foi e cortou o cabelo dele de noite, chamou o pessoal pra levar ele preso, né, amarrado, porque ele já tinha feito muito mal pros filisteus. E o engraçado é que quando ele acorda, ele nem percebe que ele perdeu a força, né? Quer dizer, às vezes a gente está se distanciando de Deus, a gente está sempre ali no limite, e quando a gente vê que a gente se afastou e perdeu as bênçãos, né, a gente nem se dá conta, tanto que a gente já está num grau frio, né? E o tanto que isso é um mau testemunho para os não crentes, porque o texto fala que quando isso acontece com Sansão, os filisteus começam a consagrar o Deus deles, né? Agradecendo porque entregou Sansão. Imagina, gente, né? Você, cristão, caiu num pecado tão forte, tão com consequências tão grandes, que outras pessoas estão glorificando a outros deuses por conta disso. É uma coisa muito grave, né? E a gente vê nesse texto que Deus, ele age na vida de Sansão, transformando a situação ao favor dele. Tanto que o texto termina com Deus sendo glorificado, uma oração de Sansão pedindo para Deus restituir a força dele e ele conseguir vencer ali os filisteus. Porque nesse período, né, nesse contexto, Israel estava entregue aos filisteus, né? O começo do capítulo fala: e voltou o povo a pecar contra Deus, e o povo se afastou de Deus. E por isso que Deus tinha entregado eles aos filisteus, e tem toda essa trama, assim, Sansão versus filisteus querendo se vingar de Sansão. E que a nossa vida não seja assim. A gente vai ter tentações, mas à medida que a gente tem um estado de comunhão interna com Deus, né, a gente consegue refletir a glória dele e não tem nenhuma provação, né, que seja maior do que aquilo que a gente pode suportar, desde que a gente esteja realmente buscando a palavra de Deus, ok? E aí, já leu a Bíblia hoje?